Quem coloca o preço no imóvel é o proprietário. Isso é uma fala comum de corretores que não se posicionam diante de proprietário quanto a uma precificação justa e real, valor de venda do imóvel. Eu até entendo novos corretores terem esse posicionamento, falarem, mas corretores antigos, gerentes, donos de imobiliárias, que inclusive ensina isso para a sua equipe, eu vejo um pouco ainda de amadorismo, parece que não avançaram, não evoluíram nesse ponto profissionalmente. Parece que era como lá no início, quando eu comecei na corretagem, e os donos das imobiliárias, os gerentes, porque não queriam parar para ensinar o novo corretor, você vai lá, pergunta quanto que o proprietário está querendo, coloca a comissão em cima e pronto, vamos trabalhar o imóvel. Só que o tempo passou, colega. Se você é um antigo corretor, gerente, dono de imobiliária, o teu posicionamento agora é outro. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem também aqueles que apresentam 3 avaliações para o proprietário. Olha, essa avaliação aqui é uma avaliação para tempo indeterminado de venda, onde o preço está acima do mercado. Essa daqui é uma avaliação para o senhor competir com os imóveis anunciados a médio prazo. E tem a avaliação competitiva para que você possa vender. Tudo isso por medo, na verdade, de repente, de avaliar o imóvel num preço correto de venda e o proprietário não gostar dessa avaliação e descartar o trabalho dele. Fica com medo de ser renegado, de ser desfeito o seu atendimento, de não agradar o proprietário. O proprietário não precisa pedir para mim para eu fazer a avaliação. O imóvel dele pode já estar sendo trabalhado em várias imobiliárias, já pode estar definido o valor. Eu vou avaliar o imóvel e vou falar para ele o preço real de venda do imóvel dele. A depender da resposta dele, dependendo do que ele falar, eu uso estratégias diferentes. Inclusive uma de dispensar a venda do imóvel. Já fiz isso várias vezes, confesso a você que até gosto, sabe? Falar para o proprietário assim, olha, não vou me dar nem o trabalho de tirar fotos. Dá uma pausinha aqui nesse vídeo agora e dá uma olhada em 2 comentários que meus seguidores fizeram nesse canal. 2 seguidores compradores. Como estão deixando dinheiro na mesa por não saberem dar atenção, não lhe dar, até dar atenção devida que é ao proprietário. Pensam que a venda do imóvel é só o atendimento do comprador. Infelizmente, a nossa categoria não percebeu que a construção de uma venda é como um iceberg, sabe? No iceberg você tem a pontinha dele, a pontinha da compra e venda do imóvel é o atendimento ao comprador. Mas embaixo do mar existe uma montanha ali e na compra e venda de imóveis usados também existe uma gama de coisas que precisam ser feitas com os proprietários, que não são feitas, são negligenciados e por isso o corretor perde muita venda na mesa de negociação. Dá até pena de ver a categoria tão amadora no que tange esse atendimento a proprietário. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 4 fases de avaliação e precificação justa do imóvel. Eu não tenho como entrar aprofundado muito, contar muitos segredos, porque isso faz parte, inclusive, do início da negociação. E é um vídeo público aqui, eu não tenho como falar. Mas se você achar que esse vídeo aqui tem coisas a ver, e você quer se aprofundar de uma forma mais detalhada, você pode ir lá na descrição do vídeo, clicar no link Escola do Corretor de Imóveis. Lá eu tenho um curso com a minha metodologia, toda ela completa e organizada. Entre outras coisas que eu tenho lá, além do módulo de avaliação, tem o módulo de negociação, tem o módulo de documentação. Nele você vai aprender a avaliar e o principal, convencer proprietários quanto ao valor real de venda de imóvel. Inclusive, essa questão de avaliar e convencer proprietário é um dos pilares da minha metodologia. Uma única venda que você faça através de uma parte do conhecimento que você adquirir no curso já vai valer muito o seu investimento. Imagine você ao longo dos anos aplicando a metodologia, replicando, utilizando aquilo que eu conheço sobre falar, principalmente com proprietários, e você replicar suas vendas ao longo do tempo.
vai lá que o investimento é certo. Outra coisa, na descrição do vídeo tem um link de um grupo do WhatsApp, Guardiões. Vai lá e se inscreve. Eu vejo uma galera aí, no máximo, com frases prontas para contrapor a argumentação de proprietários, de clientes compradores também. Olha, quem dá o preço é o proprietário, ou quem dita o preço é o mercado. Quando é que você vai bater no peito e falar assim, não, quem manda nisso aqui sou eu sou o profissional responsável por esse mercado, sou eu que oriento os proprietários e os clientes compradores. Quando é que você vai ter isso? Porque nós somos os profissionais do mercado imobiliário, assim como o médico é da medicina, eles são a autoridade. Aí tem quem fale, mas Florencio, os proprietários não aceitam as minhas avaliações. Florencio, o proprietário não aceita um propósito. Sabe o que acontece? É que, na verdade, a maioria dos corretores valorizam muito mais saber e dominar funil de atendimento de cliente comprador do que propriamente se capacitar para aprender, se comunicar, ter falas técnicas, persuasivas, para justamente convencer proprietários quanto ao valor real de venda do imóvel. Vou contar uma história aqui. Quando eu estava lá iniciando na corretagem, há muito tempo, e eu captava os imóveis na minha internet da época, que eram os classificados de jornais, tinha vezes que eu ia captar o imóvel e tinha vários corretores fazendo a captação junto comigo. E aí, estavam os corretores dando aqueles passinhos para contar a metragem do imóvel. Assim, eu via vários, 2, 3 na sala, já indo para o corredor, e o proprietário parava no canto assim da sala e ficava lá. O que eu fazia? Eu ia para o lado do proprietário, eu começava a conversar com eles, e aí eu descobria situações, eu me envolvia, eu me aproximava dele, eu sabia mais detalhes do porquê que ele estava vendendo. E aí o que acontecia? Os corretores entravam no apartamento, saíam com todas as informações do imóvel, se o piso era de taco, se a janela era de madeira, se tinha esquadria de alumínio, se era box blindex, se era cerâmica, se era isso, se era aquilo, quantos metros exatos na sala. Não, eu não. Eu saía com a informação do proprietário. E eles saíam de lá com o imóvel no preço que o proprietário anunciou e colocavam uma gordura, o valor da comissão e mais uma gordura. Eu, ao contrário, eu já saía de lá com um preço muitas vezes abaixo do que o proprietário já estava anunciando, porque eu conversando com ele, eu via que ele tinha disposição para aceitar o preço justo, eu já conversava com ele, já esclarecia para ele naquele momento que o imóvel dele não conseguiria ser vendido naquela faixa de valor, e eu saía de lá com o imóvel muitas vezes abaixo do valor que ele tinha anunciado e já com ele me pagando a comissão. Eu saía em vantagem com os concorrentes, saía 15%, 20% menor no meu preço do que os corretores que saíram lá preocupados só com o imóvel. Desculpa o desabafo, mas quando a gente vai entender que o mais importante na compra e venda de imóveis usados não é o comprador, muito menos o imóvel, mas sim o proprietário. Não é o comprador, não é o imóvel. Você precisa entender isso e melhorar o seu approach de atendimento com proprietários. Mas vamos lá, vamos falar sobre 4 fases da avaliação e precificação do imóvel. E eu te falo que tem mais fases, mas eu só estou destacando aqui 4 que eu acho muito importantes. Uma delas eu acho a mais importante. Eu queria que você me ajudasse, que esse conteúdo chegasse a outros colegas corretores, principalmente quem está iniciando, para que ele não ouça essa orientação. Vai lá e pergunta quanto que o proprietário está querendo e bota a comissão em cima, sem saber se aquele imóvel vale mesmo aquele preço. Compartilhe esse vídeo aqui, porque quanto mais a nossa categoria aprender a fazer isso, aprender a se posicionar diante de proprietário, mais nós seremos valorizados por ela. A primeira
fase da avaliação, e eu acho uma fase muito importante, é a fase de autoridade, cara. Você tem que conquistar a autoridade com o proprietário antes de tentar convencer ele. Essa conquista da autoridade, ela é feita rapidamente. Você não precisa de muito tempo, tá? Uma das formas, existem vários pontos que você capta essa autoridade do proprietário. Uma delas é você ter conhecimento sobre o mercado imobiliário. E você, na argumentação, falando, conversando, ele perceber que você é uma pessoa que domina o mercado imobiliário, logo ele vai acreditar um pouco mais naquilo que você está falando. Esse é só um. Existem outras situações que você pode fazer para que você conquiste essa autoridade rápida e ele te ouça com mais propriedade. O proprietário, ele tem que te conhecer. É estranho você chegar lá na hora lá com ele, lá ele não te conhece e você já chega colocando lá um preço diferente, ainda mais quando ele tem uma pretensão muito maior. Então você precisa fazer essa conquista da autoridade. A segunda fase que ninguém fala, você não ouve aí falar, só esse careca aqui está falando há anos e pouca gente aproveita esse conteúdo aqui ainda. Pouca gente fala e para mim é um dos mais importantes na hora da avaliação, é um dos pilares da minha metodologia de venda, que é ao invés, quando eu vou ver um imóvel para avaliar, para captar, eu faço como esse exemplo que eu dei lá no início. Eu paro do lado do proprietário e começo a conversar com ele, porque eu estou indo para conhecer o imóvel, eu estou indo para conhecer o proprietário e conhecer a necessidade e motivação de venda dele. Isso para mim é mais importante do que qualquer coisa. Quando eu vou numa captação, eu vou para saber isso. O imóvel eu vou olhar depois. As fotos eu posso marcar um outro dia, mas eu quero saber essa necessidade. Dependendo dela, eu me dedico ou não me dedico. Eu faço isso com os corretores que estão trabalhando aqui, iniciando. Quando ele chega aqui, ele quer falar do imóvel, eu falo, qual a necessidade de motivação de venda do proprietário? Ontem houve aqui duas situações onde o corretor chegou com duas informações de imóveis que ele foi ver e eu. Qual a necessidade de motivação? A cliente quer mudar para um bairro tal. Isso não é tudo. Por que ela quer mudar para o bairro tal? O pai dela mora lá, ela tem que cuidar do pai, ou então a filha dela mora lá e vai cuidar dela, o trabalho dela é lá. Qual é essa motivação que vai fazer isso? Isso é a motivação real de venda. Então eu procuro saber, conversar com os corretores sobre o comportamento. E aí ele começou a falar uma coisa, falou outra, falei, parece sim, por algumas falas que ele falou, eu analisei o comportamento do proprietário, é uma das aulas do curso Análise Comportamental do Proprietário, eu percebi que, olha, essa pessoa aí tem vontade de vender, vale a pena a gente se dedicar a ela. Já uma outra, ele pegou, falou duas coisas dela lá, falou assim, o imóvel pode ser muito bom, mas só pelo que ela falou, já se percebe que a motivação de venda dela é pequena. E num mercado travado como nós estamos trabalhando hoje, você precisa trabalhar quem tem maior necessidade e motivação de venda. Proprietário que eu percebo que não tem necessidade, eu já deixo de lado. E o proprietário que tem maior necessidade, cara, eu me dedico, eu caio para dentro, eu faço trabalho, eu dou atenção até vender o imóvel. A terceira fase, que é também tão importante, mas vou te falar uma coisa, eu acho que talvez seja a que vocês mais vão valorizar, mas é para mim a menos importante, porque se eu alinhar bem essa primeira fase, que é a questão de me tornar autoridade, e a segunda de analisar a necessidade e motivação de venda do proprietário, essa terceira fase fica fácil, que é a contextualização para convencer esse proprietário quanto à avaliação, apresentar outros imóveis que foram vendidos, não anunciados, destacar pontos positivos no imóvel que valorizam o imóvel, pontos negativos que desvalorizam o imóvel, e ali formar um conjunto de argumentação para que ele aceite a precificação do imóvel ou o mais próximo da precificação. A quarta fase é a fase de
readequação do preço do imóvel que você precisa fazer durante o processo de divulgação do imóvel. Você avaliou o imóvel por X, mas durante o processo de trabalho com a venda do imóvel, a atenção que você vai dando para o proprietário, você consegue readequar o preço. Mas, infelizmente, o que acontece? O corretor capta o imóvel hoje, vai fazer contato com esse proprietário daqui a 6 meses, não atualiza, não fica sabendo que ele está aceitando proposta. O que aconteceu nesses comentários aí em cima, você vai ver que foi isso, os corretores se desligaram dos proprietários e não fazem readequação. Não estou falando nem isso, tá? A maioria dos corretores nem isso faz. Eu não, eu já sou proativo. E é isso que eu ensino na minha metodologia, é você realmente dar uma atenção ao proprietário, mas sempre estar conduzindo ele para um valor real e justo de venda do imóvel. É muito importante que você faça essa readequação durante o processo. Você vai ver que o imóvel, quando você captou, é uma coisa e hoje por um outro preço é outro. Por exemplo, tem um exemplo aqui, eu tenho um imóvel captado que quando eu fui captar, os proprietários estavam com a pretensão de 1.050.000 e eu já preparei eles para vender o imóvel até 850 mil reais. Hoje eu já estou com um preço de 820 mil para poder fechar o imóvel. Por conta de uma atenção, isso também faz parte da avaliação e da negociação. Se você quiser se aprofundar mais, cara, cai para dentro do curso que lá eu conto para você como é que você faz esse amadurecimento com os proprietários. Aí você fala, mas Florencio, eu tenho uma carteira de imóveis gigantesca. A minha carteira de imóveis é a maior da cidade. São milhares de imóveis. Grandes M. O que adianta uma carteira gigantesca se converte pouco? Você tem uma carteira de centenas e centenas de imóveis para fazer uma única venda, às vezes milhares para fazer 3, 4 vendas por mês. Tem alguma coisa errada aí na qualidade do seu trabalho. Dentro das imobiliárias, esse trabalho não tem que ser feito pelo gerente, pelo dono da imobiliária. Esse trabalho que eu digo de conquistar autoridade, de avaliar em preço correto, de analisar a necessidade e motivação de venda do proprietário, de fazer esse trabalho de readequação de preço. Você tem que preparar a sua equipe para que cada um faça referente ao imóvel que ele captou. Você não vai conseguir fazer isso se você prioriza uma carteira de imóveis quantitativa, gigantesca. Essa qualidade, você precisa priorizar uma carteira qualitativa. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou conseguir leads com uma carteira pequena de imóvel? Dando qualidade a essa carteira. E geralmente imóveis exclusivos. Uma carteira de imóveis bem qualificada na questão do preço e imóveis exclusivos gera mais leads naturalmente. E você vai fechar mais negócios com menos trabalho e menos dor de cabeça. Você não sabe como fazer isso? Vai na descrição do vídeo, clica no link Escola do Corretor de Imóveis que eu te ensino. Sabe por quê? Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.